Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas ao nosso abençoado tempo de mesa. Hoje, o que a gente vai aprender com Jesus é Mateus 6. E eu já quero iniciar o nosso encontro orando de verdade. Porque a gente, muitas vezes, não ora como filho, a gente ora como órfão, pedindo. Então, bora orar, respira fundo, feche os olhos de vocês, se conectem com o momento presente, o aqui e agora. Puxa bem profundo. Quem puder, é claro, né? Fechar os olhos. Caso não escutem bem, vocês me avisem, tá? Feche os olhos, Vanessa. Respira fundo. Foca no agora. Foca no presente. E na intenção. A passagem de Mateus 6, Jesus ensina a orar. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Fala sobre a gente abrir o nosso coração, para que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas, e não a nossa. Muitas vezes a gente abre uma oração pedindo, ao invés de agradecer. Pai, muito obrigado, gratidão pela minha vida, gratidão por tudo que está acontecendo na minha vida. Por mais que muitas vezes a gente não consiga perceber o quanto abençoado a gente é, o fato de a gente agradecer abre um acesso, um caminho, para que a gente sinta, perceba o quanto abençoada nós já somos. Respira fundo. Pai nosso que estás no céu, ele começa curando a nossa identidade. Antes de qualquer pedido, ele nos deu, somos filhos, não órfãos. Não entramos na presença pedindo permissão, entramos porque pertencemos. Então, quando a gente entra nesse momento de oração, a gente respira fundo, a gente já entra como família. Quando eu falo, Pai, a Ti eu rendo grato, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, é porque Ele é bom e sempre nos ouve. Quando a gente se posiciona como filhas, e não como órfãos pedintes, nós não precisamos pedir nada. E muitas vezes a gente não alcança a graça, porque ao invés de declarar que nós já temos, nós já somos, a gente pede. Imagina vocês chegando hoje na casa dos pais de vocês pedindo para abrir uma geladeira, por exemplo. Não faz sentido. Nem vai muito longe. Imagina vocês na casa de vocês pedir para abrir a própria geladeira. É assim que a gente se comporta. A gente fica pedindo uma coisa que a gente já fez. E nós já temos tudo. Por isso, como eu vou orar? Assim, Pai, a Ti peço, sempre, sempre. Pai, eu quero Te agradecer pela minha vida. Porque eu recebi essa vida e ela é uma grande oportunidade de Tu, Paizinho, fazer algo através de mim. E é por esse propósito que nós estamos aqui. Quando a gente alinha essa verdade com a verdade dele, aí começa a acontecer. Sem pedir, só declarando. Obrigado. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão por essa oportunidade de estar aqui respirando, fazendo as coisas. Eu faço aquilo que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu sou livre. Obrigada por essa liberdade, cara. Obrigado porque o teu filho entregou a vida dele por nós. Obrigada por isso que reconhece
a gente acessa. Só que ao invés de a gente reconhecer, a gente só reclama, só murmura, pede. Ai, pai, eu quero tanto dinheiro para fazer tal coisa. Onde está teu coração, meu filho? Ai, pai, eu quero tanto alcançar tal graça. Ai, pai, eu quero tanto fazer tal coisa. Ai, pai, me dá tal coisa. Tu já tem tudo. Só que quando tu pede, bloqueia o acesso. Tu não precisa pedir. Tu tá em casa. É só abrir a porta e pegar. Como assim, Cris? Abre a porta e pega. É tudo teu, filhão. Muda a forma como tu fala, muda a forma como tu declara, muda a forma como tu conversa comigo. Eu sou teu pai. A oração move montanhas. Só não move quando a gente ora de maneira errada. Quando diz santificado seja o teu nome, ele nos ensina a colocar Deus no lugar certo, acima das dores, acima dos medos e do nosso controle. Quando diz vem o teu reino, ele nos mostra que o reino não é distante, ele começa dentro de nós. Quando declaramos seja feita a tua vontade, não estamos anulando quem nós somos, estamos dizendo, Pai, eu confio mais em ti do que nos meus próprios medos. Respirem fundo. A vontade do Pai não oprime, não confunde, não escraviza, ela revela. E antes de a gente começar qualquer oração, sempre é respirar fundo, alinhar o nosso coração com Deus. E com a intenção de declarar, como se a gente já tivesse, assim que nós devemos falar com Deus. Não pedindo, sempre agradecendo. Mas como por isso eu não estou vendo? Está querendo ver com a tua mente, com os teus olhos físicos. E as espirituais não acessam o reino com os olhos físicos e nem com a mente. Pai, hoje nós entramos na tua presença, como filhos, não como mulheres cansadas, não como quem precisa provar algo, mas como quem pertence. Santificado seja o teu nome em nossas vidas, que tudo o que tenta ocupar o teu lugar, medo, controle, culpa, ansiedade, seja silenciado agora. Venha o teu reino sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções. E hoje nós declaramos com consciência, seja feita a tua vontade, não a vontade do medo, não a vontade da dor antiga, não a vontade da pressa, mas a tua vontade que cura, que direciona, que fortalece, que forma por dentro. Nós entregamos o controle e recebemos a paz. Entregamos a ansiedade e recebemos a confiança. Cada filha aqui se lembre quem ela é em ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável, e sempre foi. Só que a gente não acredita nessa verdade, por isso que a gente vive como escravo. Compreende o que eu estou falando? A gente fala que crê, mas não crê. Quando a gente abre a boca para pedir, é porque a gente não crê na verdade. A gente só fala com a nossa boca, mas o nosso coração revela. A nossa fala revela onde a gente está travado. Que a gente escolhe. Muitas não consciente, inconscientemente. Eu falo, Deus, é muito doido, porque não faz sentido a gente pagar por uma coisa que a gente não sabe. E a gente paga. Todo tempo. Porque mais de 90% das coisas que a gente faz, elas são baseadas em coisas que a gente já viveu.
inconscientemente. Daí a nossa oração é com base no que a gente já viveu, não no que a gente está vivendo no agora. E adivinha o que acontece com a nossa oração? Ela não acontece. Porque ela é baseada na órfã, não na filha. A filha reconhece quem é, reconhece a identidade, sabe de onde veio, sabe para onde vai, não tem medo de nada. O coração dela não está nas coisas, está alinhado com o pai. E minha filha que tem um coração alinhado com o pai, ela não tem medo. Ela não tem medo. Se hoje vocês estão com medo de fazer alguma coisa porque o coração não está alinhado ao do pai, imagina que papai iria criar filhas medrosas. É a mesma coisa sobre doentes? Imagina que papai ia criar filhas doentes. Nós escolhemos. Toda fala que o discurso revela onde nós estamos. Se nós estamos vivendo o presente ou estamos vivendo de passado. Toda fala. Abriu a boca, já começou a falar, já está se entregando. Eu falo, percebam as falas de vocês, percebam a comunicação de vocês, gravem vocês falando e analisem, avaliem. Bota lá o celular gravando e finge que não tem nada ali. E avalie depois. Vocês vão ficar chocados no quantas palavras saem da nossa boca, mais falando de passado do que falando de presente. Façam esse exercício, é doideira. E agora, vou abrir um espaço para duas mulheres maravilhosas que viveram uma experiência incrível nesse final de semana que passou, fizeram o primeiro evento de mulheres. Tenho certeza que tem algo para ser liberado através da vida da Rafa, da Dari. Eu sempre falo que não é sobre o movimento que a gente faz, é quem a gente se torna durante o processo. Se a gente se coloca em movimento para fazer algo e a gente não é transformado em algo dentro da gente, não valeu a pena. Se a gente não aprender durante o processo a lidar emocionalmente diferente de quem a gente era, reagir diferente de quem a gente era, não valeu todo o esforço. Porque tem esforço, tem dedicação, tem investimento de energia para fazer qualquer coisa, ainda mais quando se trata de outras vidas que ainda estão presas em ilusões e mentiras. Existe um movimento espiritual? Existe. Mas se a gente ora e declara o céu, já está tudo entregue nas mãos de Deus. Está tudo entregue nas mãos de Deus. O que acontece não é mais, a partir do que acontece depois da oração, não é mais espiritual. Quando a Dari falou, teve um acidente, né, Dari? Não foi o inimigo, sinto te dizer. Não foi ele, a gente não pode dar glória para ele, a gente não pode terceirizar a responsabilidade, a nossa responsabilidade das coisas que acontecem, tipo, foi não sei quem, aconteceu uma casualidade, não existe isso. Nós somos responsáveis. Às vezes, quando a gente se posiciona para fazer um evento, só o fato de pensar que o inimigo vai vir contra, que vai acontecer alguma coisa errada, tu já está criando essa realidade. Porque tu pensou, tu é filha de quem? Tu é filha de Deus. Então tu é criativa demais. E daí tu pensou e daí tu já começou a sentir, agora eu vou ficar esperando o inimigo se atacar. E o que foi que fez a situação acontecer? Eu mesmo. Então, eu orei, eu entendi, eu declarei. Eu fiz a oração, as mulheres aqui no grupo também fizeram oração para entregar o evento para vocês, para Deus se servir. Quando estava nas mãos de Deus.
já estava nas mãos de Deus quando vocês tomaram a decisão de fazer. Sabe por quê? Porque Ele está em nós. Então, Ele faz através de nós. Já está. Então, tudo que acontece é responsabilidade nossa. Se aconteceu alguma coisa que não estava alinhando as coisas que eu gostaria, é porque eu mesma criei aquela situação. Agora, por que eu criei essa situação? Daí a gente já começa a se ligar para que na próxima oportunidade a gente não crie situações assim. É loucura demais, doideira. Eu falo para você assim, eu não dou conta dessas doideiras que acontecem. Porque depois que tu fica ligada nos rolês, tu diz assim, ó, não, eu não quero criar nada de doideira ruim aqui, eu só quero criar doideira boa. Então não vai nada de acontecer de errado. E não acontece. E nós criamos. Aí se foi pro coração, nada esquece. Começa a sentir desespero, vai acontecer uma coisa. O inimigo vai tentar me derrubar, porque meu marido vai se levantar pra mim. E daí o que acontece? Começa a acontecer exatamente aquilo que tu criou na cabecinha criativa. Ó, a gente tem que cuidar com a nossa cabecinha criativa, porque tudo que a gente pensa acontece. Agora vocês vão começar a pensar nas coisas que vocês verdadeiramente querem, né? Desviar a atenção das coisas que vocês não querem. Podem falar, meus amores, a voz é de vocês. Boa tarde, mulheres. Todo mundo consegue me ouvir? Então, irmãs, como a Cris falou, né, vocês viram também o movimento que a gente fez, um evento aqui em Maceió, a gente tinha feito, na verdade, um curso de ação de graças, mas nada se compara, na verdade, a um encontro de mulheres, com que o Senhor já tinha nos dado direcionamento, desde a jornada, né, para que vocês possam entender como foi que surgiu e o porquê que a gente teve essa iniciativa, eu junto com a Rafa. Então, eu falo, o Rafa também costuma falar, e nós falamos juntas que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, todas as vezes que a crise aqui lança, não é um desafio, mas quando a crise se posiciona e a gente, como mulheres, ficam inquietas, né, com relação, às vezes, é uma atitude, é um gesto, é uma carta, como a Cris falou ontem. Então, assim, quando realmente existe esse posicionamento nosso, a gente só precisa realmente seguir o que precisa ser feito, né? Então, na jornada, eu e Rafa, a gente estava no tempo de mesa, no momento que teve tempo de mesa, e daí a gente se posicionou, informando o que a gente precisava fazer, a gente tinha que fazer, e daí eu disse, Rafa, a gente já tem uma data. E a gente se posicionou naquele momento, e dali, quando a gente voltou da jornada, eu comecei já a falar com a nós conversamos com a Cris, estão me ouvindo? Tá? Conversamos com o Bruno também, e daí a gente começou a organizar. Daí nasceu Mulheres Frutíferas, né? Essa foi a nossa primeira edição, e tudo que a Cris falou realmente é o que realmente acontece, né? Com relação, quando a gente faz o nosso primeiro evento, tem coisas que realmente são criações nossas, da nossa cabeça. E quando a gente se posiciona, quando a gente realmente pede o direcionamento, que Deus já nos deu o direcionamento, basta a gente confiar e acreditar. Então, que eu, Dariane, e eu acredito que Rafa também, nós estávamos juntas no evento, mas eu acredito que cada uma tirou uma lição diferente, ou até mesmo algumas conseguiram, no caso, tanto eu quanto ela, a gente conseguiu também unificar os pensamentos, como hoje eu entendo que tinha coisas que a gente deixou para fazer no dia, que a gente poderia ter feito com antecedência, assim a gente conseguiria ter se arrumado com mais calma, ter feito as coisas com mais calmas, com mais tranquilidade, por quê? A gente não esperava que acontecesse um imprevisto um dia antes do evento. Então, como aconteceu o imprevisto um dia antes, o que aconteceu? Que as coisas que estavam programadas para aquele dia, a gente não conseguiu executar, então, coisas da nossa cabeça.
Não foi nada sobre a situação, é sobre a questão da organização. Então, isso eu tirei não só para o evento, mas eu tirei para a minha vida. Quando a gente quer fazer algo, às vezes a gente coloca a culpa em todo mundo, menos na gente mesmo. A gente fala, foi porque meu esposo se atrasou, meu filho se atrasou, porque ele fulano acordou mais tarde, que era para ter acordado mais cedo, então são desculpas. Então, não é só sobre o evento, é sobre o evento, é sobre treinar, é sobre um direcionamento que a gente precisa tomar, é sobre um posicionamento. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, que a gente declara, né, como a Cris falou, estava todo mundo em oração, a gente também, eu e Rafa, no início, assim que a gente iniciou o evento, a gente orou antes, entregando, declarando aos céus que nós declaramos, o Senhor já se fez presente. O Espírito o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus se fez presente desde o início. E não é sobre quantidade. Eu falei para Rafa, se não for nenhuma mulher, ou se for apenas uma, nós vamos fazer do mesmo jeito. E vamos fazer com honra, da mesma forma que tivessem 10, 20, 30, 40, 50 mulheres. Não é sobre quantidade, é sobre o que o Senhor quer alcançar através das nossas vidas, nas vidas de outras mulheres. Então, não é, deu frio na barriga, teve a questão de achar que não vai dar certo, mas a gente sempre fala do vai dar certo. Sobre a questão de recursos, realmente a gente não tinha, mas a gente declarou aos céus que a gente que ia acontecer. Então, na semana do evento, chegou cadeira, a gente não precisou pagar por cadeira, a gente não precisou pagar, realmente, a gente não pagou. Não pagou. A gente não pagou por cadeira, não pagou por toalha, não pagou por. Até cobertor das capas de cadeira chegou também para a gente. As meninas que me conhecem, que viram que eu estava fazendo, organizando, elas começaram também a se movimentar para poder ajudar. Então, é aquilo. Quando a gente declara os céus, Deus, ele provê tudo da melhor forma possível. Às vezes falei até para Rafa, a gente organizou tanto, fez tudo, às vezes queria fazer uma coisa que acabou, na verdade, fazendo outra, queria comprar xícara que não deu certo comprar xícara, Deus proveu de outra forma. Então, assim, tudo que nós fizemos, eu falei para a Rafa desde o início, vamos fazer com o direcionamento. Então, o nome não surgiu por acaso, tudo que estava na mesa, a mesa, na verdade, tinha um esclarecimento, né, o porquê daquele item estava ali, mas quando uma lição que eu que dei para mim é que quando a gente coloca Deus no centro das coisas, todas as demais coisas ela realmente é acrescentada. E mesmo com tantos desafios, né, às vezes com tantas conversinhas, historinhas que nós criamos na nossa cabeça, mas deu tudo certo, porque teve um ponto principal, que era sobre o objetivo do evento, que era que pelo menos uma mulher fosse tocada. E no término do evento, no dia seguinte, eu mostrei para a Rafa várias mulheres, algumas mulheres que estavam lá presentes, realmente sentiu a presença do Espírito Santo, que ali foi feito momentos de curas, momento de acolhimento, e a gente sempre deixando claro que nós, mulheres, nós não temos que ser temos que agir com competição entre uma e outra. Em si, união. Eu sou uma mulher, a Rafa é outra mulher, a Keren, a Márcia, a Débora, todo mundo que está aqui presente, somos mulheres. E nós, quanto mulheres, precisamos nos unir. Então, eu fui procurar as meninas que já tinham feito eventos, a Rafa também foi procurar, as meninas muito acolhedoras para poder esclarecer, porque era o nosso primeiro, a gente não sabia nem como fazer, na verdade. Mas Deus, ele supriu todas as nossas necessidades, até com relação à questão do conhecimento, de roteiro, teve realmente o início, o meio e o fim. Nós falamos dos nossos testemunhos, porque não existe algo melhor quando, até mesmo a Bruna fala isso, a Cris também fala, quando nós somos exemplo. As nossas atitudes já é o exemplo. Então, assim,
É a forma como nós posicionamos, a forma como nós falamos, a forma como nós chamamos ou queremos chamar, às vezes, a atenção, também serve de exemplo. É com os nossos filhos, é com os nossos maridos, é com uma amiga, é com uma pessoa que está próximo a gente, às vezes até na fila de um banco, de uma lotérica, de qualquer estabelecimento. A forma como nós se posicionamos ao falar com a pessoa do caixa, ao falar com alguém na fila, cumprimentar, isso arrasta, porque o exemplo eu aprendi. O exemplo arrasta. E as meninas até falaram que mesmo que a gente não tivesse falado nada, se pegasse uma foto nossa de antes e colocasse a gente lá pessoalmente depois, era nítido o quanto da nossa mudança. Então, vocês mulheres que estão pensando ainda, tire do papel, coloquem realmente para frente esse desejo, essa vontade de reunir outras mulheres. Comecem em casa, como eu e a Rafa começou, como a Cris também fala, também começou em casa. Cada um leva uma coisa, o importante é que todas ali possam sentir a presença do Espírito Santo, que é para isso que nós fazemos o evento. Não é em prol da gente, do nosso nome aparecer, em prol da Rafa, da Dária aparecer, mas sim que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, porque esse realmente é o maior objetivo com relação a gente fazer evento. Foi o primeiro de muitos, eu até falei, eu disse, Rafa, esse foi o primeiro, que nós vamos fazer outras edições e vai permanecer como mulheres frutíferas, porque nós somos mulheres que nós damos frutos, nós somos mulheres que precisamos contagiar outras mulheres. Imagina que eu não sei o testemunho, eu conversei já um pouco com a Keren, conversei um pouquinho com algumas mulheres que estão aqui, mas vocês não sabem do tanto de testemunho que eu já vivenciei, eu também não sei o tanto de testemunho que vocês vivenciaram. Então, é uma troca de conhecimento, uma troca de testemunho, e às vezes a minha cura não está em mim. A minha cura realmente, às vezes, pode estar na Márcia, pode estar na Rafa, pode estar em uma outra mulher. Então, foi isso que eu consegui absorver do evento, né? E para honra e glória do Senhor, tudo ajudar da melhor forma possível, porque Ele preparou tudo. Quando a gente soltou, eu e a Rafa, a gente soltou e disse, ó, falta uma semana, mas vamos soltar, e vamos deixar Jesus trabalhar. E a gente, dentro, realmente, estava um pouco aflita, com medo que as coisas não saíssem do jeito que a gente programou, mas quando a gente solta, que Deus, ele começa a agir, ele supre todas as nossas expectativas, e ainda mais daquilo que a gente espera. A Rafa tem o testemunho dela, de falar que veio de Aracaju para Maceió. Tenho certeza que não foi fácil para ela, né, realmente soltar, mas eu tenho certeza que ela conseguiu pegar a porção dela, com relação a todo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, não só no evento, pós-evento, na volta para casa, assim que chegou em Maceió. Então, Deus cuidou de todos os detalhes. E é sobre isso, sobre questão de decisão. É você decidir, mas decidir com ousadia e com o direcionamento do Senhor, que as coisas dão certo. Eu tenho certeza e convicção disso. É isso. Passa a palavra, Rafa. Amém, amém. Muito boa tarde, mulheres. Não vou me estender muito por conta do horário também, mas o que eu posso dizer é que o evento a gente sempre acha que é para outro, né? Mas a minha porção, assim, que eu posso contribuir hoje com vocês é dizer que o evento é muito mais sobre a gente e o quanto a gente se transforma. E se a gente realmente tiver olhos para ver, a gente consegue pegar os mínimos detalhes daquilo que Deus ele faz, sabe, através do outro. E como isso impacta realmente na nossa mudança. Existiam várias situações que eu precisei ser observadora e realmente o quanto é importante a gente estar no aqui e no agora, na presença, para que a gente consiga perceber o que Deus ele faz e o que ele quer entregar para a gente. Então, é realmente isso que eu quero contribuir com vocês, que o evento nunca é sobre o outro, mas é sobre a gente, o quanto Deus ele entrega para que a gente possa transformar e a gente possa romper mais camadas que a gente realmente não conhece, sabe? Que a gente pode e que a gente escolhe, que a gente decide. E com certeza, assim, foi uma experiência incrível
que eu ainda estou digerindo. Eu sempre falo a Dari, e eu acho que nos meus testemunhos eu sempre gosto de falar sobre o quanto eu sou dessas pessoas que vivem o processo, que precisam digerir os processos para que realmente entre de fato em mim e que a verdadeira transformação aconteça. Porque não é só sobre o que a gente fala, é literalmente aquilo que a gente vivencia dentro da gente e a gente consegue transformar isso e transbordar também. Tenho certeza que será um primeiro evento de vários eventos que a gente vai fazer. E agora, eu acho que só vai subir a camadinha do novo medo, sabe? Desbloquear novos medos. Porque frio na barriga a gente sempre vai ter por conta do temor, por conta de realmente poder contribuir na vida de outras pessoas e pelo processo de transformação. Mas que eu tenho certeza que decisões mudam destinos e que se a gente pudesse dar hoje essa palavra mesmo aqui, é que façam mesmo com medo, mesmo sem entender o como, porque realmente é transformador, não só para as pessoas que estão ali, mas principalmente para a gente mesmo. Então é isso. Passa a palavra para a Cris, eu não sei se ela está aqui, não sei como é que vai ser o fechamento. Também, a Cris não falou também se a gente ia finalizar. Deixa eu só ver. Eu acho que ela está em mentoria, não sei, compromisso. Márcia levantou a mão. Isso. Oi, gurias, bem rapidinho. Que delícia ouvir vocês hoje. Eu senti falta de vocês segunda e terça. Senti falta mesmo de vocês. Muita falta mesmo. E ontem eu queria bem rapidinho, quando eu entrei lá para a sala tomar anestesia, eu lembrei de todas vocês. Lembrei da Cris. Se fosse a Márcia lá do passado, nossa, eu tinha entrado naquela sala chorando, verdade. Eu tinha entrado naquela sala chorando, tremendo, assim, ó, o Sandro disse, Márcia, tu tá muito bem, eu disse, tô maravilhosamente bem, porque eu tô com Deus e as gurias. Que gurias? As gurias de mês de tempo, tô pensando em todas elas. E vinha a Cris, e vinha todas, Juliana, vinha Débora, vinha todas, Kelly, vinha todos os meus pensamentos. Quando eu deitei na mesa, que eles vieram para me dar anestesia, eu lembrei de todas, eu disse, Deus, pega na minha mão, porque isso é só um testemunho de tantas coisas maravilhosas que eu vou viver ainda na vida. Eu precisei fazer esse procedimento, levei ponto, estou bem, hoje não está doendo, está muito bem, estou me cuidando, só quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui no Tempo de Mesa, porque Deus, em primeiro lugar, está me dando toda essa força para mim passar esse processo, mas só escutar vocês, assim, ó, escutar como foi a imensão de vocês lá, nossa, me preencheu o coração. Que pena que eu não estava lá, mas um dia eu vou estar. Beijo, amo todos vocês, estou aqui me cuidando, mas estou maravilhosamente bem. Eu não estou doente, tá, gurias? Eu só estou passando um processinho porque eu não me cuidei, tá? Não me cuidei na alimentação, não me cuidei em algumas coisas, mas logo vou estar boa. Beijo, beijo. Amo vocês. Marcinha, faz uma oração bem maravilhosa aí para nós agora, para encerrarmos o Tempo de Mesa. Tá bom. Deixa eu abrir meu áudio. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por ter estado aqui hoje no Tempo de Mesa. Ai, Senhor, senti falta na